Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Essa não é uma vinheta que a gente costuma ouvir nesse horário, mas sempre que tem alguma decisão na qual a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais e entendê-la um pouquinho mais, a gente convoca o Rodrigo Aidar para acordar um pouquinho mais. Aliás, acordar mais cedo nada porque ele nos ouve, né? E eventualmente até participa da programação. Mas digamos se embonecar um pouquinho mais cedo para participar com a imagem da programação. Ô Aidar, bom dia para você, obrigado por estar conosco mais uma vez. Ontem a gente teve a voz de prisão ao ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. Eu fico me perguntando aqui, essa voz de prisão foi lá e acabou com o depoimento, acabou com a possibilidade dos senadores fazerem mais perguntas ao Dias. Horas depois, ele paga uma fiança de R$ 1.100, que deve ser o preço de uma gravata usada por um senador, e pronto, tá em casa. Então, para que exatamente serve essa voz de prisão? Bom dia para você, Aidar. Bom dia, Megali, bom dia, Ellen, bom dia aí aos ouvintes. Eu vivo mandando pitaco aí na programação de vocês de manhã, né, Megali? Pitacos excelentes, a gente agradece. Fantástico. Não, Megali, eu acho que o seu raciocínio está corretíssimo. Eu ouvi você um pouco mais cedo e agora nessa conversa. Se a gente pegar, tinha motivo para prender o Roberto Ferreira Dias? Até tinha. Eu acho que o senador Omar Aziz, na verdade, quis criar ali um fato político e passar um recado. E a gente precisa lembrar também que a CPI, apesar de ser uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, ter a função, o objetivo de investigar, é também um palco político. Então, acho que perdeu um pouco a paciência ali e decidiu dar essa voz de prisão. Agora, e é legal a gente dizer, Megali, em tese, qualquer cidadão, eu, você, Ellen, quando presenciarmos um crime ou diante de um crime que a gente está vendo ocorrer, a gente pode dar voz de prisão em flagrante. A gente não dá, isso está no Código de Processo Penal, a gente não dá, claro, porque a gente não tem arma, a gente não tem as ferramentas, não tem autoridade. Mas o Código de Processo Penal diz que diante de um crime em flagrante, qualquer do povo pode e as autoridades têm o dever de dar a voz de prisão em flagrante. Mas aí a gente volta para a CPI. Na prática, tinha motivo? Tinha, né? Só a insistência dele em dizer que o encontro no restaurante foi por acaso, quando áudios revelam que muito dificilmente esse encontro foi por acaso, a não ser que tenha acontecido o que você disse, uma emboscada ali, e aí ele tinha o dever de dizer o seguinte, olha, me procure no gabinete, eu não vou conversar disso aqui, ponto final. Então, assim, tinha motivos, tinha muitas inconsistências, havia inconsistências várias ali no depoimento do Roberto Ferreira Dias. Então, em tese, tinha sim motivo para prender. Agora, a decisão é correta ou inteligente? Depende do ponto de vista, Megali, é o que eu digo. Do ponto de vista político, a CPI criou um fato e passou um recado. Agora, juridicamente, na prática, o efeito da prisão e o efeito de continuar com o depoimento, esperar, talvez ele se enrolar até mais, produzir mais prova contra si mesmo, diante das versões várias que ele foi colocando ali. E a prisão em flagrante não tem muita diferença, pelo seguinte, não existia outra possibilidade, salvo a que a gente viu. Ele ser levado para depor na Polícia Legislativa, ou poderia ter sido encaminhado para a Polícia Federal também. Ele iria depor, em seguida, a prisão é relaxada ou com pagamento de uma fiança, ou às vezes mesmo sem o pagamento de fiança. Por quê? Porque ele teria cometido, em tese, o crime de falso testemunho. O que é? Falso testemunho é punido com pena de 2 a 4 anos de prisão. Então é um crime de menor potencial ofensivo. Nesses casos, a pessoa só é mantida presa e aí já não cabia mais a CPI. A CPI não teria mais esse poder de determinar ou de decidir se ele é mantido ou não preso. A CPI só pode dar voz de prisão em flagrante. Depois isso é com a Justiça. Vai para o Ministério Público e vai para um juiz. Não é mais com a CPI. E nesse caso, ele só seria mantido preso se houvesse provas de que ele estaria tentando atrapalhar alguma coisa, algum andamento do processo dele, destruir documento que pode beneficiar a CPI, ou qualquer coisa do gênero. Se ele não é um preso violento, né, uma pessoa violenta, se ele não está tentando obstruir o processo, ele não ficaria preso exatamente porque esse crime pelo qual ele foi preso, falso testemunho, é um crime punido com pena máxima de 4 anos de prisão, e nesses casos, em regra, a pessoa responde livre.
Então, só para voltar para o seu ponto, às vezes eu sou um pouco prolixo. O efeito prático da prisão é nulo, é zero. Eu acho que talvez fosse mais interessante deixar ele continuar falando bobagem do que prendê-lo em uma sessão como essa. Eu concordo. Vai dando corda e deixa que ele próprio se enforque. E as mentiras também são, as contradições são elementos importantes para o trabalho da CPI. Você agrega o que foi dito ali e o que não faz sentido, a documentação que você já tem, faz uma cariação. Mas, enfim, também tem um elemento político, né? Veja bem, aqui a gente não vai mais aguentar nego falando mentira. O recado que é transmitido para os próximos depoentes também tem a sua importância. E a CPI é política, né? É um palco político. Essencialmente um palco político, né? Ô, Aidar, a gente, claro, quis falar contigo por causa deste elemento factual, mas não dá para deixar de te ouvir também sobre essa indicação do advogado-geral da União, André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal, né, Aidar? Você sabe que ontem eu conversava com a Carla sobre isso, inclusive, o ex-presidente Bolsonaro já confirmou de fato que quer indicar o André Mendonça, mas ainda não mandou o nome, né? Primeiro porque o ministro Marco Aurélio ainda não se aposentou, se aposenta só no dia 12, né? Mas eu já cansei de ver na cobertura em Brasília, quando eu morei lá, né? Morei em Brasília por 8 anos, cobrindo o Supremo Tribunal Federal, as pessoas, muitas vezes, os nomes serem ventilados para serem testados. O André Mendonça está aí, né, fazendo aquela via crucis no Senado, que todo candidato à vaga do Supremo acaba fazendo, conversando com senadores no tete-a-tete, tentando se viabilizar, porque há alguma resistência a ele, não só por conta da pessoa dele, mas também por conta do momento político. No Supremo Tribunal Federal, ele é benquisto pela maior parte dos ministros. O próprio ministro Marco Aurélio disse que tanto o André Mendonça como Augusto Aras, ele acha que seriam bons nomes para substituí-lo. Então, assim, não haverá muita resistência no Supremo, ele enfrenta mais resistência no Senado. Agora, de fato, nesta janela, hoje é dia 8, até o dia 12, suponhamos que o presidente decida realmente corroborar essa indicação no dia 13, tem 5 dias aí para as outras pessoas que estão interessadas na vaga também jogarem. Então a gente vê esse jogo. Talvez tenha sido ventilado o nome antes para ver se ele se viabiliza politicamente. Tem uma mancha que eu acho que a gente não pode deixar de dizer na biografia do André Mendonça. Ele, no papel de ministro da Justiça, ele usou a Lei de Segurança Nacional para perseguir jornalistas e críticos do governo. Ele processou, a gente pode lembrar, Rui Castro, Ricardo Noblat, Aroeira por conta de uma charge, de um cartoon. Houve um processo contra eu não sei se ele é um político ou é um cidadão, enfim, um cara que colocou um outdoor dizendo que o presidente da República não valeria um pequi roído. Perdão, isso é direito de crítica, é liberdade de expressão, não dá para enquadrar esses casos em crime, ainda mais na Lei de Segurança Nacional. Então, assim, o André Mendonça tem essa mácula, que é um ataque à liberdade de expressão, uma tentativa de perseguir críticos ao presidente da República, que a gente não tinha visto desde 1988 na redemocratização. Independentemente disso, como eu disse, a Constituição Federal diz que precisa ter reputação ilibada e notório ou notável, agora eu não vou lembrar exatamente a expressão, mas é notável saber jurídico. E ele está tentando mostrar para os senadores que ele preenche essas duas qualidades. Nunca houve caso de rejeição. O último caso de rejeição foi no governo Floriano Peixoto, por outros motivos, no final do século XIX. É completamente diferente do que acontece com a Suprema Corte dos Estados Unidos, em que há uma guerra, uma batalha, e há vários casos de pessoas não só rejeitadas, como também de senadores obstruírem o processo e não deixar o nome sequer ser votado até a troca de governo. Aconteceu isso no último ano do governo Obama. Aqui, se o presidente de fato nomear, é muito difícil que haja uma rejeição. E se ele nomear, eu acho que ele já vai ter sentido o clima político de que nestes 5 dias, ou até agosto, enfim, quando ele resolver nomear, o André Mendonça se viabilizou no Senado. Citando o tio Rei aqui, quem confunde liberdade de expressão com crime acaba confundindo crime com liberdade de expressão. O André Mendonça achou que aquele outdoor do pequi ruído era uma ameaça à integridade física do presidente, mas achou tudo muito certo naquele ataque com rojões ao Supremo Tribunal Federal.
divulgou uma nota em que criticava não os caras que atacaram os rojões, mas o STF, que teria de fazer uma autocrítica, enfim, não tá com a cabeça no lugar. Aidar, obrigado pela participação aqui neste horário, um grande abraço para você, até a próxima. Até a próxima, Megali, até a próxima, Ellen, um abração para os ouvintes aí, eu que agradeço o chamamento, estou sempre a posto. É sempre bom ouvi-lo. 7h53 agora.